gente consegue acabar até umas 9h30. Vai depender, logicamente, do andamento aí, das dúvidas, mas se precisar é até 11 horas, nós vamos. Vamos embora. Pessoal, para continuar aqui, vamos rever rapidamente o que nós falamos na aula passada. Quem me ajuda aí? O que nós discutimos ontem? Sobre custo fixo e variável. Como é que você aplica na empresa, como é que você faz o rateio do mesmo, esse tipo de coisa, pelo que eu pude observar no slide e sobre a aula de ontem, que eu acompanhei até as 9h30. E a Beleza. revisãozinha, né? E, Gabriel, desculpa. E a revisão também, né? Você deu? Isso, tivemos uma revisão também. E o E que você vocês disse que a apresentaram? gente... Para falar, Richard. Pode Não, falar, só ia Richard. falar que você disse que a gente deveria fazer o rateio sobre os custos indiretos fixos e você ensinar como tratar os custos indiretos variáveis. Isso, perfeito. E o que é custo fixo mesmo? Custo fixo é aquele custo que você tem na sua empresa no mesmo valor, independente de sua venda ou não. Como, por exemplo, o aluguel. Independente de você vender muito ou pouco, do seu lucro ou perda, vai ser o mesmo tanto de aluguel, vai ser aquele custo exato. Não vai Errou. mudar assim. Não vai mudar assim. Num espaço de Errou. tempo. Próximo. Tá beleza. Tá beleza. Quem ajuda aí? Joaquim, só para deixar o povo falar um pouquinho também, tá? É o fixo, professor? Isso, que é o custo fixo. O custo fixo é aquele custo que independe da produção, né? Da sua venda, da produção e tal. Ele não depende disso aí. Isso aí. Tá, Eu Joaquim? ia falar Para falar, Milene. também. Vai, Milene. Não ouvi você. O que? Eu ia falar isso que o Gabriel falou. Ah, Quando você abre a sua empresa, aquilo que a empresa precisa para funcionar na administração. A partir de que você usa a produção é o custo variável. beleza. Tá? Joaquim, só cuidado e demais aí, quando tentar não falar que o valor vai permanecer sempre o mesmo, o valor não vai mudar, tá? O, o segredo para entender a questão do custo fixo, custo variável é o custo fixo ele não flutua de acordo com a flutuação da produção, da venda e do faturamento. Ele muda? Sim, lógico, ele muda. Temos inflação, temos câmbio, temos vários fatores macroeconômicos aí, que vocês devem ter visto na economia, que faz o valor aí do custo fixo mudar. Então, o valor do custo fixo ele muda? Sim. Só que ele não muda por causa que eu aumentei a minha produção, eu aumentei a minha venda ou estou com um faturamento maior. Tá? Só tomar cuidado com isso. Beleza? Entendeu o teu erro, Joaquim? O resto você falou perfeito aí. Então, o custo fixo não flutua e o custo variável, então, quem dá um exemplo aí de um custo variável? Matéria-prima, Matéria-prima, qual outro? Energia elétrica da produção, Perfeito, energia elétrica produção, mais algum? Salário de comissão? Perfeito. As comissões, quando mais eu vendo, mais comissão eu pago. E um que o governo aí recebe? Os Imposto. impostos, né? Sobre o produto fabricado, Perfeito. Impostos aí. vendido, que seja. Isso, tá? Então, e tomar cuidado também que às vezes um custo variável para uma empresa é um custo fixo para uma outra empresa, tá? Às vezes a energia elétrica não tem uma flutuação muito grande e minha linha de produção não usa energia elétrica, é um trabalho artesanal, manual, alguma coisa assim. Então, a energia elétrica nem sempre vai ser variável, pode se tornar fixa, por exemplo. Tá? Então, temos que analisar, como nós temos falado desde as nossas primeiras aulas, o segredo da gestão de custos é eu conhecer o meu negócio. Eu devo estar o mais próximo possível do meu negócio e eu vou conseguir saber falar se aquilo lá é um custo direto, é um gasto indireto, ele é fixo, ele é variável e aí montar toda a nossa estrutura aqui.
Então vamos lá. Como o Richard comentou lá, nós paramos aqui na questão do custo indireto variável. O que nós vimos semana passada, não, né? Ontem, que é interessante a gente separar, né? O custo indireto fixo e variável. E eu falar, olha, os meus custos fixos totais, quando eu olho aqui, eu vou ter, por exemplo, na mesa, eu tenho o custo fixo, vamos separar, somar aqui, eu tenho o custo fixo total de 73.880. Pensando que o custo direto aqui é todo fixo, tá? Então quer dizer que eu preciso vender no mínimo 73.800, ter uma receita de no mínimo 73.800 para eu pagar os meus custos fixos. É aquela ideia da abertura da loja. Cheguei, cortei a fita, minha loja começou a funcionar. Nesse momento, minha loja começou a funcionar, eu começo a ficar careca também. Que eu sei que eu vou ter que pagar funcionário no final do mês, eu sei que eu vou ter que pagar aluguel no final do mês, eu vou ter que pagar seguro no final do mês, tenho várias contas aí que eu tenho que pagar no final do mês. Para esse caso, pensando nos custos que a mesa traz para mim, eu tenho que pagar, quando eu cortei a fita, abri minha marcenaria, eu tenho que pagar 73.880 no final do mês. Já conseguem ver que só por essa separação do custo fixo do custo variável, já tem uma abertura para minha empresa, uma facilidade de tomar de decisão que eu não tenho quando eu não separo esses custos fixos e variáveis. Entenderam a importância dessa separação inicial que nós aprendemos ontem? Sim, sim, deu para entender. E agora eu pergunto para vocês, tá? Então, isso aqui tem que pagar. Abertura. Legal. Agora a pergunta é, como que eu vou pagar isso? Se eu fabricar, eu preciso fabricar quantas mesas para fazer o pagamento desse valor aqui? Para ter esse pagamento de custo fixo. Lembrando que cada mesa que eu produzo e eu vendo, eu ganho uma receita. Que bom para mim. Mas eu também ganho de presente os gastos variáveis. Então não é simplesmente pegar o valor da mesa. Porque cada mesa que eu vendo, eu tenho um ganho por essa venda, mas ela traz consigo os gastos de fabricação dessa mesa, que sejam eles diretos, variáveis ou indiretos variáveis. Tá? E nós vimos também olha, é legal eu usar direcionador, o custo ABC, usar os rateios, só que quando a empresa é mais simples, eu posso, ao invés de usar números, os direcionadores, como nós usamos aqui na mão de obra direta aqui, o ideal é eu trabalhar com valores, que dá um resultado mais próximo aí da realidade. Tá? Beleza. Vamos pegar uma outra empresa aqui agora para tentar entender um pouco mais como essa situação aqui funciona. Tentar ver mais uma aplicabilidade aí dos custos fixos e variáveis. Vamos imaginar que nós fazemos doce para vender, doce de leite. Temos doce de leite de 3 tipos aí. Um doce de leite puro, um doce de leite com chocolate e um doce de leite com coco. Tá? Temos 3 variações aí de doces de leite. Chama Minas Uai, esse doce de leite aí. E aí, o doce de leite puro, eu vendo ele por R$ 16 cada pote. O chocolate de coco, R$ 17 cada frasco aí. Eu vendi no mês de dezembro 900 do puro, 500 do chocolate e 600 do coco, tendo uma receita total de 14.400 do puro, 8.500 do chocolate, 10.200 do coco. E aí toda aquela análise que nós fizemos lá na marcenaria foi feita aqui na empresa de doces também. E eu olhei, olha, o total dos custos diretos é 6.380 para o doce de leite puro, quase 5.000, né? 4.950 por com chocolate,
4.840 aqui para o de coco. Indireto, 3.878 para o puro, fazendo o rateio, então eu usei o rateio pela mão de obra direta, não usei a quantidade, eu usei os valores, que é o melhor aqui nós discutimos, e chegamos a esses resultados aqui, 3.878 de custo para leite doce de leite puro, 7.272 para o de chocolate e 4.848 para o doce de leite com coco. Então, pegando a receita de cada um, subtraindo a soma dos custos, eu tive um lucro do puro 4.000, tive um lucro com o doce de leite com coco de 500 e um prejuízo com o doce de leite do chocolate de 3.722. Aí, vamos pegar o Carlos Eduardo, tem cara que gosta bastante de doce aí. Ele tem uma loja no mercado municipal, e ele quer comprar 500 frascos de doce de leite de chocolate para vender. E aí? O que vocês acham que o dono dessa empresa de doce deve fazer? Deve aceitar a proposta do Carlos Eduardo e vender as 500 unidades de doce de leite com chocolate ou não? O que vocês acham? O que vocês fariam? Bom, no vídeo o senhor ficou de explicar, né? Por que que valia a pena vender mesmo dando prejuízo. Mas vamos esquecer o que eu falei aqui. Ó. Vocês olhando aqui, o que vocês falariam? Vocês aceitariam ou não aceitariam essa proposta? Ah, se dá prejuízo, não, né? Mas É o lógico. se o dependendo do ganho que você pode ter com puro chocolate, às vezes até o lucro com puro chocolate pode ser amortizado, né? Às vezes pode fazer um sentido até vender, mas olhando por cima não vale não. O que eu devo fazer então para saber se eu compensa vender ou não vender? Vocês, administradores formados pelo IFES aí, o que vocês sugeririam ao dono da empresa Doces Minas Uai? Carlos Eduardo vai levar os 40 frascos ou não? Como que eu faço isso? Faz ele comprar o puro. Ué. Dá um desconto no puro? Para ele comprar? Aham. Tá? Primeira coisa que sempre tem que ser feita, né? Analisar as informações. Tá? Quando vocês receberem informações assim, vamos analisar como que foi feito o custo direto, o custo indireto. Lembrando que sempre vai ter uma margem para subjetividade aqui. Tá? Estamos falando de contabilidade gerencial, então pode ser que tenha alguma coisa errada aqui. Vocês têm que ser críticos, não podem acreditar na informação que vocês recebem. Quando receber algo fechado, assim, custo direto tal valor, tá, como que você chegou nesse valor de 6.380? Me mostra para ver se tem algum problema aí. Para ver, você tem que confiar que você tem aí. Tá, então sejam sempre críticos. Vamos fazer essa criticidade aqui inicial. Esses são os dados iniciais aqui da empresa. Então aqui foi onde foi tirado a tabela lá que eu coloquei no slide lá. Eu diminuo isso aqui, ficar tudo na tela. Vamos lá, vamos entender como é que é feito aqui. Os gastos diretos foram divididos aqui, falou, olha, eu tenho 4 gastos diretos aqui. Eu tenho a mão de obra direta, a matéria-prima, embalagem e os impostos. E aí eu vi que, olha, o doce de leite puro ele é o mais fácil de se fazer, só coloca o doce, não precisa ter mistura nenhuma, então a mão de obra acaba sendo menos trabalhosa no doce de leite puro, é 800 reais que eu gastei pelo tempo que eles ficaram lá, que eu consegui medir, fazer isso diretamente, 800 reais aqui. O chocolate, opa, eu tenho 2 trabalhos, né? Eu tenho que fazer o chocolate e tenho que misturar com doce de leite puro, então dá um trabalho maior. E o coco só,
apesar de ter um trabalho maior que o doce de leite, eu coloco o coco lá dentro do doce de leite e sem problemas. Então não é um custo tão elevado da mão de obra igual ao do chocolate, mas também não é tão simples igual ao doce de leite puro. Então dá 3.300 aqui o custo total dessa mão de obra. A matéria-prima para o doce de leite, pela quantidade que eu produzi de 900 unidades, eu gastei 1.800 de doce de leite puro, 1.250 de chocolate para as 500 unidades, e o com coco ficou 1.320, que vendi 100 unidades a mais aqui de chocolate. Embalagem eu vendi bem mais, ficou R$ 1 cada embalagem aqui. Olhem, pessoal, aqui já temos uma regra, ó. Eu tenho R$ 1 cada embalagem. Então, essa embalagem aqui, ela é um custo fixo ou variável? É fixo. Nesse exemplo aí, acho que é fixo. Esse exemplo aqui é fixo. Nesse exemplo aí, aparentemente não, tá parecendo mais variável. Se eu vender 400 mil doces, eu vou gastar R$ 900 de doce. Vou gastar, somando aqui, vai dar R$ 2.000 de embalagem. Se eu vender um pote de vidro, eu vou gastar R$ 2.000 de embalagem. É isso? Não. Falei errado. Ela é variável, Depende da quantidade, né? Exatamente, Perfeito. variável. Variável. Então, vamos validar. Se eu tenho que o valor aqui é R$ 1 por embalagem, então eu vou multiplicar R$ 1 pelas embalagens aqui que eu tenho, né? Tá, beleza. Se a fórmula estiver certa, vou gravar aqui. Outra vez coisa errada. 16. F4. Beleza. 900, 500, 600, multiplicando por 1, o variável. A mão de obra direta é fixa ou variável? Fixa. Matéria-prima Variável. Variável. é variável. Eu poderia, se eu fosse mais exigente ainda, separar aqui. Eu falar, olha, fala para mim quanto que você gasta de matéria-prima para produzir um frasco de doce de leite puro, um para produzir o chocolate com coco, o chocolate e um do coco. Poderia ser mais criterioso aqui. Só que para simplificar a vida, eu coloquei os valores aqui. E os impostos são fixos ou variáveis? Pensando que são os impostos de vendas, os impostos sobre a Imposto receita. de vendas é variável. Nós temos gastos diretos aqui, fixos e variáveis, e aqui é o mesmo cálculo, né? Então eu vou multiplicar 20% pela receita total. Então eu sei que para cada produto que eu faço, eu vou pagar 20% de imposto aqui. Estou sendo bonzinho aqui, vou pagar apenas 20% de impostos. Então eu peguei toda a receita aqui e multipliquei pelos 20%. Toda a receita pelos 20%, toda a receita pelos 20%. Então, aparentemente está confiável. Vamos olhar como é que ele foi feito, então, os gastos indiretos. Energia elétrica é fixa ou variável? Variável. Não, depende. Depende porque se você utiliza ela para produção, ela acaba com o consumo direto. É fixo, né? Produção é fixo? É variável também. Gabriel Reis começou muito bem, só que deu um deslize no final. Como sempre, né, professor? Realmente depende. Lembra que nós falamos ontem? Que eu posso ter energia elétrica para o setor administrativo e posso ter energia elétrica da produção. O administrativo, normalmente, ele flutua com o custo de energia elétrica. Não, você tem que pagar ele independente da sua produção, das suas vendas e tal. Então, para o setor administrativo, normalmente o custo de energia elétrica é fixo, mas para a produção ele é variável. Quando mais eu usar as máquinas, mais energia elétrica eu tenho que pagar. Beleza? Então aqui vamos pensar que é tudo da produção, variável. Água, Água administrativa é fixo, dependendo da sua produção, se utiliza água variável. material de limpeza, Fixo. Depende, de novo, administrativo, fixo, produção variável.
Aí vai depender não só se é administrativa ou produção, mas do que se trata a produção também. Se para cada produção daquele produto eu preciso realizar uma limpeza, quanto mais eu produzo, mais limpeza eu preciso fazer, ele torna-se variável. Se não, olha, minha rotina é, eu chego, limpo tudo, produzo, final do dia limpo de novo, ou no meio do dia eu limpo de novo, e faço sempre essas regras, não importa eu produzindo ou não. Pode tornar-se fixo. Tá? Então, não vamos guardar se determinado custo, gasto é fixo ou variável. Temos que sempre pensar no todo. Flutua de acordo com a minha produção, venda e faturamento? Flutua. Opa, então ele é variável. Se não flutua, é fixo. Nesse caso aqui, considerando variável, porque eu tenho depois uma linha falando só de custo fixo. Tá? Então, eu coloquei propositalmente aqui, eu separei os custos variáveis e coloquei os demais custos fixos aqui. Ok? Ok. A matéria-prima tinha até separado aqui. Ó. Gasto R$ 2 para fazer o pote do doce de leite puro, R$ 2,50 para o de chocolate e R$ 2,20 para fazer o do coco aqui. Aí eu cheguei nesses valores aqui. Então, eu coloquei o custo aqui, matéria-prima de cada produto, sim. Aqui do lado. Então, vamos lá. Então, tem todas as informações aqui. E lembrando, por que eu estou fazendo tudo isso? Validei, olha, o custo aqui, o custo indireto que eu tenho, 5.539, 5,4 aqui. E aí, eu vou fazer o rateio de todo o meu custo usando, vou ver aqui, a mão de obra direta. Então, peguei a mão de obra direta, peguei o total que eu teve, 3.300, vi o percentual para cada produto da mão de obra direta, 24%, 45% e 30%. Peguei todo o custo indireto que eu tive, somando aqui os 16 mil, se não me engano. Isso, 16 mil, e rateei esses 16 mil por esses percentuais. Tá? Por enquanto, não estamos nos preocupando muito com esses valores variáveis aqui, vamos usar isso já já. Então, os 16 mil, rateei pelos gastos diretos, cheguei a esses valores, coloquei esses valores aqui. Tá? Então, o custo direto está aqui, lá, 6.380, 4.950, 4.960 estão aqui, e o custo indireto, com o rateio que nós aprendemos, está aqui e nós chegamos nesses valores. Ok, então, validado, ok? Os dados. Só para a gente lembrar como é que a gente faz toda essa tabela aqui, para reforçar aqui. Alguém tem dúvida aqui? Pode avançar. Também pode avançar. Tá? Então, essa tabela aqui, como que ela foi construída, está aqui. Então, a pergunta é, tá, se eu vender aqui 100 unidades, compensa ou não compensa? Olhando aqui, falar, tá com prejuízo aqui, não compensa. Eu só vou saber falar isso usando um custeio que é chamado custeio variável. E nesse custeio variável, nós calculamos algo que chamamos de margem de contribuição. Já ouviram falar isso, esse termo antes? Margem de contribuição? Nunca vi na minha vida. Então, prazer é um termo importantíssimo para o administrador. Mais importante que o próprio lucro. Vamos entender o porquê disso. Como é que ele funciona. Vamos lá. Como é que nós vamos fazer? Vamos fazer do zero aqui com vocês. Eu vou abrir aqui do lado que facilita a nossa vida aqui. Dá para copiar isso aqui. Vamos calcular aqui a margem de contribuição. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, quando eu penso em margem de contribuição, eu tenho duas margens de contribuição. Uma, margem de contribuição unitária e margem de contribuição total.
como o próprio nome diz, margem de contribuição unitária, eu vou verificar quanto que cada produto contribui para a minha empresa para fazer o pagamento dos seus custos fixos. Com outras palavras, eu cortei a faixa da minha empresa começou a existir. Eu tenho aluguel, tenho seguro, tenho aqueles gastos fixos que eu fico desesperado que eu tenho que vender para pagar no final do mês. Com cada venda de produto, eu ganho uma contribuição para fazer o pagamento desses gastos fixos. Eu não vou ganhar o valor inteiro dele. Como nós já falamos antes, quando eu faço uma venda, eu tenho a receita daquele produto, só que essa receita, por eu ter produzido esse produto, tido uma venda, tido um faturamento, eu tive também gastos variáveis. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, quanto que a venda de um produto me dá de receita e quanto que a venda de um produto me dá de gastos variáveis. Que se eu subtrair um do outro, eu vou ter o que nós chamamos de margem de contribuição unitária. Vamos fazer isso aqui juntos, então. Primeira coisa que eu faço, receita unitária. Então, quanto que eu vendo, quanto que eu ganho por cada produto? Vamos trabalhando com doce de leite puro, chocolate com coco. É o valor de venda. Então, cada produto que eu vou vender, eu vou ter esses valores aqui. Vou ganhar esses valores. Eu vou subtrair aqui justamente os meus gastos variáveis. Nada mais são que minhas despesas e custos variáveis. Quais que são os meus gastos variáveis? Se eu olhar aqui, na minha tabela, nós colocamos aqui o V aqui para os meus gastos variáveis. Então, eu vou copiar tudo isso aqui embaixo. Matéria-prima, embalagem e imposto. Energia elétrica. Olha, agora não importa. Aquela divisão que nós fazíamos antes de direto e indireto, agora, para mim, pouco importa. O que me importa agora, a divisão é fixo ou variável. Então, eu vou olhar aqui e vou colocar os valores dos custos fixos aqui. Eu vou voltar aqui, ó, as guias que facilitam a minha vida. Então, vamos lá. Eu estou falando isso unitário. Esses valores aqui estão por total, não por unitário. Se eu preciso falar isso por unitário, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o gasto que eu tive total com o produto e vou dividir ele pela quantidade que eu vendi. R$2 aqui. Matéria-prima. Gastei um total de 1.250 para fazer todos os chocolates vendidos, divido pela quantidade que eu vendi. Mesma coisa do doce de leite com coco. 1.300 dividido por 600 unidades. Então, na verdade, esses valores eu coloquei aqui do lado, né, que é o gasto que eu tive com cada matéria-prima. É bom até que eu valido se a conta está certa. A embalagem vai ser a mesma coisa. Total aqui dividido pelos 900 aqui. Aí eu arrasto para o lado aqui, aí eu copio a fórmula e vai dar R$1, que realmente é o mesmo frasco que eu uso para todos os produtos, então é R$1 para cada produto aqui. Os impostos, eu pego todo o imposto que eu paguei, divido pela quantidade. Não, 3,20, 3,40, 3,40. Energia elétrica, mesma coisa. Então, sempre o total que eu tive. Se eu tiver valor unitário, beleza, posso colocar ele direto aqui. Se não tiver, eu já calculo ele aqui. Então, eu gasto R$2 por cada produção aqui dos produtos. Água, mesma coisa, total da água pela quantidade. E a limpeza. Então, olha, a limpeza não flutua dependendo do produto, a água não flutua, a energia elétrica também não e a embalagem também não. O que vai mudar é a matéria-prima e os impostos. Então, eu separei todos os meus gastos variáveis aqui. Aí eu vou somar aqui para saber qual é o total de gasto por produto. Então, 10,20, 10,90 e 10,60. Se eu pegar essa receita menos esses gastos variáveis, eu vou chegar isso que eu comentei para vocês, que é a
margem de contribuição. Margem de contribuição unitária, tá? Então, quanto que cada unidade proporciona. Então, cada produto, cada doce de leite que eu vender, eu vou ganhar R$ 5,80 para pagar os meus custos fixos. Eu falo custos, tá? É mania, mas são os gastos, tanto despesas quanto os custos em si, tá? Nesse custeio variável, eu não tenho a separação de custo e despesa. Eu coloco tudo, a única separação que eu tenho é de grupos variáveis e de grupos fixos. Então, 5,80 do doce de leite, 6,10 do chocolate e 6,40 o do coco. Olhando aqui, eu já tenho uma ótima informação. Qual produto contribui mais para eu pagar os meus gastos fixos? O de coco, né? Então, apesar de eu falar, olha, a matéria-prima do doce de leite eu gasto menos, até imposto eu pago menos, mas pelo preço de venda que eu tenho, o, o doce de leite com coco, ele tem uma contribuição maior, 60 centavos maior que o doce de leite puro, isso por unidade. Então, multiplicando aí, eu vou ter uns valores maiores ainda. Vamos fazer então essa multiplicação. Eu vou usar agora a quantidade. Vou chegar no preço de custo da margem de contribuição total aqui. Então, eu vou colocar quantidade em cima, 900. E vou chegar na minha margem de contribuição. Então, se cada unidade eu ganho 5,80, multiplicando pela quantidade de 900, ganhei 5,200 com doce de leite puro, chocolate 3,50 e coco 3,800. Então, unitário, o que me dá maior contribuição é o doce de leite de coco. E no geral, qual produto que me salvou aqui, me ajudou a pagar os meus custos gerais? O puro. Tá? Então, eu tenho duas informações importantíssimas aqui já. Eu já tenho a informação do custo do produto que dá maior para mim rentabilidade unitária e eu tenho o que vendeu mais para mim foi o doce de leite puro. Pensando na nossa grande amiga Joselita aí, disciplina de marketing, se vocês fossem administradores, qual produto vocês venderiam aqui? Fariam propaganda de marketing? O doce de leite puro, já que ele está tendo a maior margem de participação para pagar meus custos. Concordam? Eu não concordo, não. Eu faria do de coco. Porque a margem de contribuição dele unitária é o maior. Então, se eu fizer uma boa propaganda dele e ele vender mais quantidade, a margem de contribuição total vai ser maior. Isso aí. Está pensando em marketing, o produto, eu tenho que pensar no unitário. O produto mais rentável para mim, olha, é o doce de leite de coco. Cada produto que eu vender dele, eu vou ganhar 6,40 para pagar os meus custos fixos. Eu vou ter a contribuição para vender meus custos fixos. Apesar do puro estar vendendo mais, o de coco é o meu carro-chefe aqui. Tá, mas aqui não encerrou ainda. Eu tenho que chegar no meu resultado da minha empresa, que era esse lucro aqui, né? Para eu chegar no meu lucro, eu tenho que tirar agora os meus gastos fixos. Só que os gastos fixos, pessoal, agora pouco me importa de qual produto, rateio que eu estou fazendo. Eu não quero saber de rateio aqui. O que me importa aqui são os variáveis. Eu quero saber a minha margem de contribuição. Então, aqui, eu vou somar toda a minha margem de contribuição. Ganhei 12.100. Quanto que eu tenho de gasto fixo? Venho aqui nos meus gastos fixos. Eu tenho 3.300 da mão de obra e
8.000 aqui de gasto indireto. Eu tenho 11.300. O resultado da minha empresa foi de R$ 12.810. Esse é o resultado da minha empresa. Eu tive um lucro aqui, positivo. Olha que cor bonita ficou essa. Positivo aqui de R$ 810, é o total aqui. Em cima eu não tenho nada. Em cima eu estou mexendo só com questões individuais. Eu vou ter somente aqui embaixo o meu lucro. Então, criamos uma nova maneira de ver o resultado da minha empresa. Para confirmar se está tudo certo, se eu não esqueci nenhum custo, deixa eu ver como é que eu fazia antes, né? Ó, legal, olha, antes estava o resultado de 810, agora também 810. Tá? Então, aqui, que informação que eu tenho? Olha, a margem de contribuição dos meus produtos, o coco é o que mais é o produto mais rentável para mim, depois do chocolate, o doce de leite puro é o pior. Só que o povo procura doce de leite puro, é o que mais vende, tem gente que não gosta de coco, tem gente que vem para minha empresa só para procurar o puro, então eu vou deixar ele lá, vou vender bastante, eu consigo uma margem de contribuição total boa para mim ainda, 5.200. Ok, vamos voltar então à minha pergunta inicial. Qual que é a dúvida? Compra de 500 unidades de doce de leite com chocolate. Aceito a proposta ou não? Eu venderia. Como é que eu posso afirmar, Heloísa, se é bom vender ou não? Eu olharia para a margem unitária. Pela minha margem unitária, o chocolate é o segundo produto com a maior margem de contribuição, porque a margem de contribuição dele está em R$ 6,10. E, logicamente, se eu vender mais dele, eu vou mudar essa visão negativa que tinha dado antes. Quanto mais eu vender, melhor, né? Faz sentido. Alguém complementa aí o que a Heloísa comentou? Quer adicionar alguma coisa? Não, eu ia perguntar então se ele estava dando prejuízo antes porque não tinha vendido suficiente para se pagar. Seria por causa disso, então? Vamos ver aqui. Olha, se eu vendendo 500 unidades, eu tive o que eu tenho que fazer agora, a análise que eu faço da minha empresa é: se eu vendi 500 unidades, eu tive o lucro de 810, eu consigo brincar com esses números aqui agora. Como eu tenho os valores fixos aqui, olha, esse valor não vai mudar. Eu tenho que, primeiro, tá? Cuidado com isso. Eu tenho que pensar, olha, se eu aumentar a minha produção, se eu for produzir mais 500 unidades de doce de leite com chocolate, eu não precisar contratar mais ninguém, não precisar fazer turno extra, não precisar aumentar a minha fábrica, o meu custo fixo não vai modificar. Eu vou continuar com 11.300. Então, beleza. Então, eu vou olhar, olha, realmente se tem capacidade ociosa na minha fábrica, eu consigo produzir mais 500 unidades sem fazer essa modificação. Então, a única coisa que vai mudar são esses gastos variáveis aqui. Então, eu faço uma simulação aqui. Ao invés de vender 500 unidades, eu vou vender 1.000 unidades. O meu resultado melhorou ou piorou? Melhorou. Bastante ainda. Muito, né? Ganhei 3.000 aqui na brincadeira. Então, se eu olhasse somente para esse resultado aqui, poderia chegar, e isso acontece em empresas que não têm esse conhecimento. Eu vou olhar aqui e vou falar, não, esse produto aqui está sendo muito ruim para mim, eu estou tendo prejuízo, não vou aceitar essa proposta, não. Só que eu tenho que pensar que, olha, eu aceitando ou não aceitando a proposta, eu tenho isso aqui para pagar. Eu tenho gasto fixo. Então, a pergunta que eu tenho que fazer é, se eu vender um pote a mais de chocolate, eu vou ganhar
dinheiro ou vou perder dinheiro? A margem de contribuição que eu tenho aqui é boa? Vale a pena ou não? E aí foi que o Luísa comentou. Olha, minha segunda margem de contribuição, 6,10 aqui. Então, a cada produto que eu vender, se eu vender 501, eu vou ter um lucro de 816,10. Então, aumenta justamente a margem de contribuição que eu tenho do chocolate aqui. É 6,10, eu tenho 810, então se eu vender 501 unidades, eu vou ter 816,10. Então, olha como essa margem de contribuição ajuda a minha empresa a tomar as decisões muito mais que o preço de venda em si e que o lucro da empresa. O preço de venda, ele é sujo. Tem que pensar que o preço de venda, quando alguém me dá aqui R$ 17, já tem que olhar para aqueles R$ 17 e falar, olha, desse montante aqui, R$ 2,50 vai pagar para uma matéria-prima, R$ 1 vai pagar para o pote, R$ 3,40 tem que pagar imposto, R$ 2 tem que pagar energia elétrica, R$ 1,50 vou pagar a água, 50 centavos tem que pagar o material de limpeza. Ufa, vai sobrar para mim 6,10. Professor, Diga. é igual a analogia que meu pai me fala quando eu tô trabalhando, tipo, sobre o salário. Você pode imaginar, vamos supor que eu receba R$ 1.500, mas daqueles R$ 1.500, vamos supor que minhas contas batem em 600, né? Eu não tô recebendo 1.500, tô recebendo 900, porque o resto já tem destino. Perfeito. Ótima analogia. Ótimo pensamento. O resto eu tenho destino. Só que aqui, esse destino novo que a empresa cria, ela cria gastos novos por produzir mais. Então, eu posso optar em não produzir. Vai existir algum momento que nós não temos tempo na disciplina para isso. Mas é, pode ser que a minha empresa tenha um limite de produção. Então, eu consigo produzir apenas 5.000 doces por mês, por exemplo. E aí eu vou ter que escolher quais doces eu vou produzir. Se vocês estiverem nessa posição, eu tenho que escolher qual doce eu vou produzir. Quais vocês escolheriam? Dentro desse exemplo, Uhum. o de coco, né? Que a margem unitária é maior. Professor, Diga. aí eu avaliaria além dos números que eu estou olhando. Por quê? Eu posso, depende muito da validade desses produtos, né? Porque se for para fazer produto para ficar emperrado, não vai adiantar nada, né? Então, eu não sei se eu faria o de coco, não, porque o que mais sai é o puro. Eu ia falar isso, tem questão de saída também, né? Analisar o ambiente de mercado para ver qual que mais vende, qual que vale a pena também. Números não são tudo. Tem que tomar cuidado, tá? Vocês não fazem só disciplina com números aqui no curso de administração. Temos que lembrar de todo o programa. Vamos imaginar, vou colocar um valor aqui. Ó, nós podemos produzir 2.500 unidades. A realidade que eu tenho é essa aqui. Minha empresa começou a existir agora. Meu resultado hoje é 11.300. E aí eu vou ter que olhar, olha, eu vou produzir 2.500. Alguns fominhas aí, desesperados para ganhar dinheiro, falar, o doce de leite com coco é o que mais vende, eu vou colocar 2.500 aqui, vou ter um resultado de 4.700. Só que pensando no turista que vai no mercado comprar o doce de leite. Você acha que ele vai comprar mais fácil ele comprar 10 potes de um tipo de doce só ou ele variar os doces que ele vai comprar? O que é mais provável? Variar. Então, se eu mudar aqui, a probabilidade de vendas dos outros doces são maiores. Eu vou fazer pesquisa de mercado, fazer uma análise dos meus possíveis clientes, e vou falar, olha, o que vai sair mais é o doce de leite puro. Então, eu coloco 1.000 aqui de doce de leite puro, depois o doce de leite com coco e
2.500 aqui de chocolate, pensando que minha fábrica tem 2.500 de produção. E aí eu posso fazer promoções, né? Olha, leva um doce de leite puro, o de coco sai por R$ 16. Então eu consigo fazer umas. Porque se eu baixar aqui por R$ 16, eu vou ter uma margem de contribuição de 5,40 ainda. E aí pode ser que isso que eu falei agora compensa. Olha, compensa eu fazer pegar um doce de leite puro por 16, um coco por 16, ou fazer ele comprar dois doces de leites puros. 2 puro. Então, olha a importância dessa planilha aqui, desse tipo de análise. Eu consigo ir mexendo nos números, vendo qual o resultado que eu vou ter, e números que eu posso ter um controle maior, imaginando quanto que eu vou vender, e também nos preços, e sabendo o resultado aqui. Essa é a importância aqui do custeio variável. Então, com custeio variável, eu consigo chegar na margem de contribuição unitária de cada produto, e com essa margem de contribuição eu consigo antever o meu resultado e fazer essas análises. Olha, eu tive uma solicitação para vender 500 unidades a mais. Compensa ou não compensa? Eu tenho que pensar, primeiro, minha unidade produtiva comporta essas 500 unidades a mais sem alterar o custo fixo? Comporta. A margem de contribuição compensa? Compensa, eu aceito. Se eu tiver que aumentar a minha linha de produção, contratar mais pessoas, aí eu tenho que pensar com mais detalhes. O que acharam do custeio variável, pessoal? É um sistema que, ao mesmo tempo que ele é simples, ele se complica tamanho a complexidade do seu problema, né? É um esquema simples, mas que, conforme o problema que eu falei, ele fica complexo. É um conceito simples, mas bastante complexo, eu achei. Simples e complexo. Sim, tipo, a base deles é simples, tipo, para você conceituar tudo, para você definir tudo, mas conforme vai avançando, que você vai analisando coisa por coisa, que vai chegando, tudo tem que chegar para você organizar o seu emprego, ele se torna um ponto complexo até. Tá? Isso aqui vai dar uma visão. Fala, Gabriel. Eu ia falar que ele é meio traiçoeiro, né? Porque não depende só dos números, ele te entrega números, mas você tem que analisar outras coisas também. Isso. E aí, como você já tinha dito, muitas empresas erram por causa justamente dos números, né? Olham só os números e não é só isso. Você tem que lembrar que vocês não fazem várias disciplinas aí no curso à toa. E outra coisa, isso aqui não existe à toa também, tá? Com isso aqui, com os custos diretos e indiretos, eu consigo ver o vilão do meu processo, do chocolate, por exemplo. Por que o chocolate aqui deu prejuízo? Por que eu preciso vender muito mais aqui do chocolate para isso aqui virar lucro? Qual que vocês acham que é o vilão aqui do chocolate? Doce de leite com chocolate. Por que deu prejuízo aqui? Custo indireto. A mão de obra mais alta? Quem falou aí? Mão de obra direta? Richard. Mais alta. Isso. Porque como eu tenho que fazer praticamente dois produtos e misturar, né? Eu tenho que usar duas mãos de obras. Então eu consigo ver aqui que quando eu faço essa análise do custo direto, eu vejo que o custo maior aqui da mão de obra do chocolate. Então, vê também que o custeio variável ele é importante, ele é uma das principais ferramentas para tomar de decisões, só que ele não anda sozinho. Que eu tenho que saber também que se eu parar de fabricar o chocolate, às vezes eu posso diminuir a minha mão de obra também. E como eu gasto mais mão de obra aqui no chocolate, eu posso diminuir os meus custos fixos. Então, para fazer uma análise de como diminuir, por exemplo, eu chego aqui e falo, olha, eu consigo vender 100 unidades de doce de leite puro, consigo vender 50 unidades de chocolate e consigo vender 80 unidades de doce de leite com coco.
não estou conseguindo suprir os meus gastos fixos, estou ficando com prejuízo. Aí eu vou fazer uma análise mais profunda. Eu vou olhar, então tá, o que são os meus gastos fixos? Eu falo, os meus gastos fixos, o total de mão de obra é 3.300. Tá, como que eu uso essa mão de obra? Aí eu vou olhar o método do custo ABC, ou o método do custeio por departamentos, dependendo do porte da minha empresa. Vou falar, olha, o gasto da mão de obra com o doce de leite, com o chocolate, para mim está trazendo prejuízo muito grande. Então, se eu parar de pagar a mão de obra aqui, eu diminuir o custo com a mão de obra aqui, R$ 1.500, eu já ganho R$ 1.500 aqui no prejuízo. Vou fazendo análise por análise aqui até chegar no portfólio aqui que eu consigo suprir os meus gastos fixos. Então, temos que entender também que tudo isso que nós aprendemos, que está faltando só mais uma parte para a gente fechar a matéria, ela se complementa. Só o custeio variável não fala tudo para mim. Só o custeio ABC não fala tudo para mim. Eu preciso unir essas informações para as tomadas de decisão. E também com conhecimento de mercado, de marketing, de logística, todas essas outras disciplinas aí que vocês têm no curso aí de administração. Entendido, pessoal? Querem comentar alguma coisa, alguma dúvida? Professor, e essas análises administrativas que o senhor falou agora, é o contador que faz ou ele só apresenta o número para o administrador fazer essa análise? Normalmente, quem faz essa análise é o administrador. Tá? O contador pode fazer? Pode. Aí eu vou falar como contador e como administrador. Contador normalmente é quadrado. Contador ele vai aprender a fazer débito e crédito e montar o relatório financeiro. E entregar, toma administrador. Existem contadores diferentes? Existem. Cada vez mais os contadores estão mudando essa cabeça. E quem vai olhar os números e tomar as decisões, até por ser dono da empresa ou estar em cargo de chefia e ser contratado para isso, é o administrador. Muitas vezes o contador não vai preparar esse relatório aqui. Ele vai preparar o quê? Balanço patrimonial, DRE, DFC. E aí você, administrador, fala, olha, legal, estou vendo aqui na DRE que eu tive um custo aqui no total de 20 mil. Abre para mim esses custos aqui. Quais são esses custos variáveis, fixos, diretos e indiretos? Ele vai passar uma lista para você. São esses aqui. E são esses valores. Aí você pode, contador, vamos honrar o teu diploma então? Monta para mim um custeio variável então da minha empresa. E aí ele pode montar, só que ele pode não entender da sua empresa e até ter algum custo variável, fixo, direto, indireto, classificado indevidamente. Aí você, administrador, vai ter que validar, fazer essa análise crítica do relatório de cada custeio e montar o seu custeio variável para tomar suas decisões. É trabalho, né? Tá doido. Normalmente você nem precisa pedir isso. Em empresas maiores, o próprio ERP já extrai. Você aperta o botão lá, extrair custos, e aparece tudo para você. Aí você vai precisar analisar aquilo. Só que, novamente, você vai precisar ver o que foi registrado no sistema está correto ou não, tem uma mudança que precisa ser feita. Você só vai dar só aquela passada de olho para revisar, né, como está o registro. E aí, pessoal, se algum de vocês tiverem interesse ou já atuarem em área de consultoria, esse aqui é um dos principais caminhos. Montar esse relatório de custeio variável, de custeio ABC, custeio para absorção, fazer essa análise de custo variável, custo fixo, custo direto e indireto e mostrar o caminho de como melhorar o resultado para o empresário aí. Tá, esse é um dos principais caminhos atuantes em consultorias. Aí, a reunião que teve antes da sua aula era justamente sobre consultoria. Exatamente. É o projeto que eu te contei, sobre ir lá na empresa, fazer... entre aspas, cliente, pois não pode receber dinheiro, né? Para fazer analogia de venda, esse tipo de coisa, é consultoria.
Tá? E aí você faz uma consultoria geral, você é administrador, você faz essa análise e você consegue falar, olha, só que vamos fazer uma análise de mercado também, vamos fazer uma análise de logística, vamos ver o teu pessoal. Aí você faz uma análise econômica, do cenário econômico. Então, usando todo o portfólio aí de disciplinas que nós temos aí no curso de administração para aplicar da melhor forma essa consultoria aí. Por isso que é até interessante em equipes de consultoria, você tem uma pessoa que gosta e conhece muito bem da área financeira, uma pessoa que gosta e conhece muito bem a área de marketing, a área de logística, os recursos humanos, a parte econômica, a parte de sistemas. Então, uma equipe tem várias frentes assim, acaba se saindo melhor, consegue ver uma visão holística assim da empresa. Certo, pessoal? Mais alguma coisa que vocês querem comentar? Alguma dúvida? Não, acredito que deu para entender. Por parte de mim, sim, né? Os demais aí, tranquilo? Por mim, sim, tá tranquilo. Então, tá bom. Então, eu tenho um presentinho para vocês. Vixe, lá vem. Vamos atuar como consultoria agora, então. Falando em consultoria, tem lá no Moodle já para vocês, tá? Para vocês me entregarem na segunda-feira, se não me engano, coloquei lá. É uma empresa que fabrica bolos, bolo de limão, chocolate e abacaxi. E nós temos todos os dados dos custos, preço de venda, quantidade de vendas, o que é custo de... Temos uma lista aqui de custos e despesas. E eu vou ter que montar, então, descobrir a margem de contribuição de cada produto. Fazer isso que nós fizemos aqui com os doces de leite, só que agora com os bolos, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que separar esses custos e despesas aqui em fixos, variáveis. Aqui tem as dicas aqui. Primeiro passo, separar o que é custo fixo, variável, direto e indireto. Vou usar, para fazer rateio, a mão de obra direta. E eu vou apresentar a DRE com os custos diretos e indiretos. E vou montar a minha margem de contribuição com os meus custos fixos e variáveis. Tá? Aí vocês podem usar esse exemplo aqui. Tem até um modelo de planilha aqui, como que você parar cada custo para facilitar para vocês. Tá? Então, ó, quantidade, vendas, custo variável de produção, margem de contribuição, custos fixos, resultados. Vocês podem usar esse modelo aqui, mas lembrando, não existe um modelo tem que ser assim. Existem melhores práticas. Se acharem um outro modelo de planilha de cálculo melhor, vocês podem usar. Dúvidas aqui, pessoal? Não. Aparentemente não. Na hora de fazer sempre aparece, mas agora não. Tá? Então, para a semana que vem, vocês me entregam essa atividade e aí nós vamos aprender a calcular depois quantos bolos eu preciso vender para não ter prejuízo e também não ter lucro. Quantos bolos eu preciso vender para atingir o lucro que eu espero? Quantos bolos eu preciso vender para pagar minhas contas? Que são conhecidos, esses três tipos de contas são conhecidos como os pontos de equilíbrio financeiro, econômico e contábil. Tá? Vamos discutir isso na próxima aula. Beleza? Então, se não tiver dúvidas, alguém quiser comentar alguma coisa aí, fica livre. Encerramos a aula aqui, só deixar o nome aí, chamadinha rápida para eu registrar aqui. E aí, quem quiser comentar alguma coisa, fica à vontade aí. Professor, você não esqueceu de registrar meu nome ontem não, né? Já que eu sei mais cedo. Não. Só para garantir. Em qual lista que eu registrei, aí vai ser uma surpresa. Só, então, boa noite, tá? Se alguém quiser comentar alguma coisa, vou ficar aqui um tempo ainda. Peraí, professor, eu tô tentando colocar meu nome aqui que eu não tô conseguindo. Eu ponho aqui na mão, Maria, precisa não.
O computador tá meio doido. Não faço ideia. Sem problemas.